Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carol, boa noite, Garcês, boa noite. Boa noite, Graci. Boa noite. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Esperando o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, Wagner. E aí, Cláudio, Seja como é que tá? bem-vindo. Tudo Obrigado, tranquilo. Seja tudo certo? bem-vindo ao canal. Tudo Obrigado. tranquilo. Tudo certo aqui Então, nessa chuvinha que tá caindo agora, né? tá ótimo. Tem que cair uma chuvinha aí para melhorar o tempo. E como é que tá a profissão? Como tá as Não, tá aulas? tudo ótimo, tudo Tudo certo. tranquilo? Estudando Esperando, bastante. esperando o pessoal entrar aí para participar, né? Que Legal. essa noite seja uma noite maravilhosa, que acrescente muito, muito na vida das pessoas, né? Para que possam ter um momento de reflexão, para que possam mudar, né? Sua visão de vida, seu propósito de vida, né? Com o nosso tema dessa noite, como ter clareza, né? Para saber, para descobrir o seu propósito de vida. E então nós temos como nosso convidado ilustríssimo nessa noite para nos dar uma orientação, né, de como descobrir, né, o meu propósito de vida, como eu vou identificar, né, o que eu vim nesse mundo para fazer, porque às vezes as pessoas se acordam pela manhã desmotivados, né, apesar de ter passado anos estudando, se formam e depois percebem que não é nada daquilo que queriam, porque era um sonho dos pais, que sempre almejaram, né, suas realizações nos filhos, e por final aí o filho termina realizando os sonhos dos pais e não o seu próprio sonho. E aí começam a trabalhar, né, começam a ir para esse mundo profissional e acabam por perceber que não é nada daquilo que queriam, né, não é nada do que almejavam, mas seguem na rotina porque precisam do ganha-pão e levam a vida toda até seus 40, 50, 60 anos, quando se dão conta o que que eu fiz da minha vida, por que que eu não mudei, por que que eu não, né, não tive essa percepção de realizar os meus sonhos, né? Mas às vezes as pessoas não sabem nem quais são os seus sonhos, não têm essa clareza. Então, eu estou te convidando hoje, Wagner, para te nos possibilitar, né, esse momento de clareza, de reflexão, para ajudar o pessoal aí, porque assim, ó, é um grande problema, né, principalmente dos nossos jovens, já senti na pele, né, passei por várias profissões e senti que não estava me realizando em nenhuma delas, a não ser na área de comunicação, que, como tu sabe, como tu mesmo é também professor, né? Fomos colega. Eu gostaria também que tu falasse um pouquinho do teu âmbito profissional e para compartilhar com o pessoal, para saber que nós somos pessoas que estudam bastante, que pesquisam bastante, que somos cientistas e que não somos meramente alguém que está especulando, né, a questão do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho de mim antes de te dar a palavra, Wagner. Eu sou terapeuta holística, psicoterapeuta, bióloga. Fomos colega no mestrado, né, em educação na PUC.
Fiz psicopedagogia institucional, entre outras áreas, senão a gente vai passar toda a live só falando da área acadêmica. Então, passo a palavra para ti e gostaria de que tu colocasse assim, ó, o que seria o propósito de vida? Como que eu vou descobrir o meu propósito de vida? Tu sabe, eu te agradeço por ter me convidado, né, para a gente conversar um pouco sobre propósito, porque uma das coisas que eu tenho mais estudado hoje em dia é exatamente essa questão de como que as pessoas se dão por conta do seu propósito de vida, né? Os japoneses, eles têm uma ferramenta que se chama Ikigai, que é uma ferramenta que, trazendo para o português, é uma ferramenta que serve para nos mostrar por que a gente vive, né? E aí eu estou falando um pouco sobre essa questão do jovem. Eu estava lendo um artigo, acho que faz um mês atrás, que eu estava trabalhando em empreendedorismo com os meus alunos, estou trabalhando em empreendedorismo com alguns dos meus alunos, e eu li um artigo que dizia que os jovens entre 13 a 24 anos de idade, eles vivem na síndrome do nem. Nem estudam, nem trabalham, nem fazem esporte, eles não têm um propósito para fazer alguma coisa. E aí, corroborando com esse artigo que falava que os jovens de 13 a 24 anos vivem nessa síndrome, eu li um outro artigo que diz que hoje são 30% dos jovens, tá? 30% dos jovens não têm perspectiva nenhuma do que fazer na vida. E aí, eu vendo a perspectiva também dos adultos hoje, 40% das pessoas não são felizes fazendo o que fazem. Sabe? Não gostam do seu trabalho, ficam esperando na expectativa de se aposentar para poder viver melhor. E aí eu fico pensando, né? O que acontece, será, com essas pessoas? É a falta de propósito. E o que é esse propósito, né? Esse propósito está muito dentro do que tu falaste aí, a questão de clareza. As pessoas não têm muita clareza, estou generalizando, obviamente, porque algumas pessoas possuem muita clareza. Mas se a gente parar para perguntar agora, nesse exato momento aqui, para todo mundo que está assistindo, quais são as 5 coisas mais importantes? Porque eu vou fazer uma experiência, as pessoas que estão assistindo agora, escrevam, ou pensem aí, escrevendo, não, é mania de professor, né? Mas pensem em 3 coisas que são as mais importantes da vida de vocês. Vou dar aí alguns segundinhos para vocês pensarem. As 3 coisas mais importantes na vida de vocês. Tá? E aí, por incrível que pareça, já devem ter pensado nas 3 coisas mais importantes. Se não pensaram ainda, é importante ter isso na ponta da língua. Mas talvez grande parte das pessoas hoje, eu pergunto isso para muita gente, toda vez que eu me deparo trabalhando essa questão de desenvolvimento humano com os próprios alunos, 1 em 10 se coloca entre as 3 coisas mais importantes da vida. Ou elas colocam a família, ou colocam o trabalho, ou colocam, sei lá, qualquer outra coisa, mas não conseguem se colocar entre as 3 coisas mais importantes da sua vida. Ó, pode ver família, saúde e realização financeira. Certo? E a gente precisa estar entre as 3 coisas mais importantes da vida. Se eu não me coloco entre as 3 coisas mais importantes, eu não consigo suprir as necessidades dos meus filhos, da minha esposa, profissionalmente, em nenhum viés da minha vida. E isso falta exatamente o que tu falaste no começo, falta clareza. E esse propósito, ele precisa ser construído partindo de um princípio de saber o que é importante para a sua vida. São os valores. Mas não valores de meio, que as pessoas se confundem. Né? Por exemplo, uma confusão que se faz muito hoje em dia é quem determina um valor, que dinheiro é um valor. Mas o que importa mesmo para propósito é valor de fim. Dinheiro é um valor de meio, para que a pessoa possa suprir as suas necessidades emocionais. E eu acredito firmemente, Cláudio, que as pessoas só vão conseguir clarear o seu propósito quando elas tiverem na ponta da língua quais são os seus principais valores. Valores de fim, não valores de meio. Não sei se faz sentido para ti isso. Não, faz sentido sim, Wagner. Inclusive, assim, as pessoas ficam tão focadas na questão do... só para pegar esse gancho aí, né, da questão do valor, da questão do
do foco, do focar só no dinheiro, é que nem diz alguns, né, como Jerônimo Tel, quando tu fica só focado no dinheiro, o dinheiro não vem para o teu bolso. Mas quando tu foca naquilo que realmente tu tem clareza naquilo que tu queres fazer, naquilo que é o teu propósito de vida mesmo, que tu aprende a te conhecer e saber quem realmente tu é, aí tu consegue ter mais clareza e não foca tanto no dinheiro, e sim no que tu realmente queres fazer, tendo, como é que eu vou dizer, o propósito mais claro, ou seja, tira o olho do dinheiro, que o dinheiro vem para o teu bolso. Porque o que a gente faz sempre? Fica focado no dinheiro e transforma o dinheiro algo principal na nossa vida e que se transforma em rotina. E essa rotina vai te levando por anos e anos e algum momento na vida tu te acorda e dizer o que eu fiz da minha vida em função do dinheiro e não tive clareza no que realmente eu gostaria de fazer e de falar. Ou às vezes eu não tenho nenhum propósito de vida, estou na vida só por estar, né? Acordo de manhã, tenho a minha rotina, faço a minha higiene, pego o carro, vou para o trabalho, chega tardinha, volto para casa, deito no sofá e vou tomar o banho, vou dormir e tudo de novo, né? E aí eu não tenho ideia do que eu quero para minha vida. Eu só tenho a ideia de me queixar todos os dias, né? Todos os dias eu me torno vítima de mim mesmo, né? Por exemplo, assim, isso me lembra a questão da metáfora, né? Da Alice no País das Maravilhas. Até vou ler aqui a frase que eu não sei decor, mas se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? De Lewis Carroll, acho que é isso. É um trecho de Alice no País das Maravilhas. E isso eu gostaria que tu comentasse também. Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então, eu viro só na rotina e paro só a me queixar e não mudo a minha vida nunca. Só chega no final, eu começo a repensar, fico no excesso do passado, que transforma em depressão, ou fico na ansiedade por um futuro que talvez eu nem sei se vai acontecer, acabo com ansiedade e síndrome do pânico. Sabe que essa frase, ela acontece naquela cena em que a Alice está andando e ela se depara com um gato, né? E aí pergunta pro gato assim, qual o caminho que eu pego, né? Esse ou esse? Daí ele pergunta para ela, tá, mas tu quer ir para onde? Eu não sei. Tá, então pega qualquer caminho. E isso, para mim, está muito vinculado exatamente no sentido de tu ter noção das coisas que tu quer para tua vida. Quer ver, por exemplo, Napoleão Hill, ele escreveu o livro As Leis do Triunfo, isso agora foi em 1970, faz muito tempo atrás. E ele pesquisou mais de 6 mil pessoas. Mais de 6 mil pessoas. E essas 6 mil pessoas que ele investigou durante 20 anos para escrever esse livro, ele se deu por conta e escreveu as 16 leis, e ele se deu por conta que apenas 5% das pessoas conseguiam alcançar plenamente o estado de realização. Não falo nem de felicidade, porque a felicidade ela é um ponto muito importante de se dizer, né? Porque quem quer ser feliz, mas só que ninguém quer esse tipo de felicidade, né? Mas se eu quero ser feliz hoje, eu só preciso me contentar com o que eu já tenho. Esse é o fato da felicidade. Mas nada impede de eu ser feliz e almejar coisas a mais para a minha vida. E aí isso entra neste ponto, se tu parar para analisar, antes da pessoa dizer o porquê que ela vive e quais são os motivos para ela definir exatamente um objetivo ou uma meta, ela tem que se conhecer muito bem. Quer ver? Outra pergunta, né, que a gente pode estar se fazendo agora é: quem sou eu? Se a gente perguntasse para todo mundo que está assistindo agora assim, fala para mim numa palavra quem tu é. Quantos será que conseguiriam dizer, né? Mas eu não estou falando assim de identidade, eu sou o Wagner Jorge. Não, não. Essência. Quem tu é como essência. Como que tu te reconhece? Qual a tua identidade principal? Se eu não consigo definir quem eu sou, eu, consequentemente, não consigo definir qual o caminho que eu quero para a minha vida. Porque, na verdade, a gente vive em dois dilemas e é um paradoxo, assim, mas faz todo sentido, né? A gente vive num dilema de estar o tempo todo tentando responder a pergunta quem eu sou. E, ao mesmo tempo, a gente está o tempo todo tentando responder a pergunta quem eu quero me tornar.
Só que quando eu estou quase conseguindo responder a pergunta de quem eu sou, eu entro num dilema e começo a fazer alguns questionamentos. Pô, será que eu realmente quero ser essa pessoa? Será que realmente eu gosto do que eu sou? Será que realmente eu tenho muito mais qualidades do que defeitos? E aí a gente começa a passar por um estado emocional que não é tão bom. Quando a gente se encontra nesse estado, a gente precisa partir para outra pergunta. Quem que eu quero me tornar? E aí eu saio desse questionamento de quem eu sou e eu vou para essa de quem eu quero me tornar. E aí eu começo a buscar respostas para isso. Só que quando eu estou quase conseguindo responder, né, quem eu quero me tornar, eu começo a passar por dilemas também. Eu começo a pensar, pô, será que vale a pena me tornar isto? Será que realmente eu vou suprir as minhas necessidades emocionais? E aí eu começo a me sentir, de novo, num estado meio perdido de emoção. O que eu faço? Eu volto para a pergunta de quem eu sou. E aí a gente fica eternamente indo No para uma ciclo. pergunta para outra o tempo todo. E esse é o grande ponto fundamental. Eu preciso responder. Talvez a primeira dica aqui para quem quer realmente saber o seu propósito é definir em poucas palavras quem eu sou, né? Quem tu é, qual as tuas principais características, mas tendo muito claro que não focar as fraquezas para melhorar fraquezas, porque eu digo que quem melhora a fraqueza acaba se tornando uma pessoa mediana. Eu, sinceramente, acredito que as pessoas tenham que focar as suas qualidades. E essas qualidades, trabalhar elas de uma maneira que consiga vislumbrar algo melhor para a sua vida e definir um sonho com uma data específica. Isso é um propósito, né? Ter o porquê acordar pela manhã e ter os motivos pelos quais viver. Porque, olha só, outro ponto importante que eu vejo, tá? Eu sinceramente, eu não acredito que a rotina seja ruim. Eu acredito que a rotina ela é ruim quando as pessoas deixam a rotina se transformar em monotonia. Porque se tu parar para pensar, ter uma rotina é bom. Eu saber o que vou fazer todos os dias, isso me faz bem e está vinculado ao meu propósito. O grande problema é quando a minha rotina acaba se tornando monótona. Aí é que as coisas começam a complicar para a minha vida. Mas, Wagner, sobre a questão da rotina, mas ela se torna monótona, acredito que é quando tu não sabe que realmente tu quer, né? Isso me lembra também a questão assim, ó, quando eu não começo a perguntar quem eu sou, né? Que vira aquele ciclo todo, é porque tu falaste de acomodação, a gente volta no ciclo, porque a gente tende a se acomodar. Porque é mais fácil eu ficar acomodado aonde eu estou, porque é um local onde eu me sinto seguro, eu já sei como é, do que tentar mudanças, do que tentar coisas novas. Porque o novo me assusta, eu não sei que território eu estou pisando. Então, isso me dá insegurança. Quero dar boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos no canal. Muito obrigada pela participação de todos. Até quero só fazer abrir aspas aí, que tem um pessoal que diz assim, ó, uma frase aí de Silveira, que ele diz o seguinte, que as pessoas focam muito no dinheiro. E é isso aí mesmo, a gente foca muito no dinheiro. E o dinheiro acaba sendo... tu acaba... Até me lembra outra coisa, porque esse assunto é tão extenso que eu acho que nós teríamos que ter uma live todos os dias para, né, durante um mês para poder colocar todo o assunto em dia. Mas me lembra o seguinte, quando eu estou focado só no dinheiro e viro na rotina e viro na acomodação, é quando eu me perco do meu propósito. Por quê? Porque vira uma rotina e me torna acomodado. E quando eu estou acomodado, eu quero resultados diferentes, mas eu não faço nada diferente para mudar a minha vida. E isso começa a me incomodar, entende? Isso começa a me dar o estado de rotina. Eu posso ter encontrado o meu propósito, ter clareza no que eu realmente eu quero, mas se eu fizer isso tudo do mesmo jeito todos os dias, também vai perder esse significado de propósito, né? Por quê? Porque virou acomodação de novo. Então eu tenho que estar sempre evoluindo, sempre buscando um contexto novo dentro do que eu gosto de fazer.
Por exemplo, nós professores mesmo, se nós dessemos aula todo ano do mesmo jeito, ou copiássemos nossos diários, ia se tornar uma rotina e nós iríamos odiar ter que levantar pela manhã para ir dar aula, né? Então, tu só faz diferente, só gosta daquilo que tu faz quando tu modifica aquilo que tu faz. Eu gostaria que o pessoal largasse umas perguntinhas aí ou comentasse alguma coisa, se está ajudando, se está esclarecendo, ou se quer fazer alguma pergunta aí para o Wagner. Alguém quer fazer uma perguntinha? Curiosidades? Então, vamos lá. Wagner, quando eu começo a ter clareza no meu propósito, isso me desacomoda, certo? Que tipo de problema eu começo a ter quando eu começo a ter essa clareza? Sabe que eu sou matemático, né? E eu gosto de uma equação matemática para definir problema. O tamanho do meu problema vai ser proporcional ao tamanho das coisas que eu percebo que eu tenho. Ou seja, o tamanho do meu problema vai estar diretamente ligado ao que eu desejo sem perceber o que eu já tenho. Se eu desejo muito e não percebo o que eu tenho, o meu problema é maior. Se eu desejo muito, mas mesmo assim... Deu uma travadinha aqui. Hello? Uma ligação, o meu problema é menor. Travando um pouquinho. Então, o que acontece? Eu preciso desejar, mas ao mesmo tempo eu tenho que vislumbrar o que eu tenho. E aí a gente entra num ponto que está dizendo aí que é fundamental. É insano. É teoria da insanidade. Quem quer resultado diferente faz a mesma coisa. E aí teve alguém que perguntou como sair da estagnação. Primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, o que é estar estagnado? Porque, assim, estagnado às vezes pode estar vinculado à zona de conforto. E o que é a zona de conforto? A zona de conforto é uma circunferência onde eu estou ali dentro, que em 10 coisas que eu faço, eu acerto 10. Em 10 coisas que eu faço, eu acerto 10. Só que nem sempre acertar vai determinar a minha realização. Vai determinar que eu vou viver bem. Às vezes, acertar é cômodo e a gente não progride. Para sair da estagnação, eu tenho que pular para um outro ponto, sair da zona de conforto e ir para um outro ponto chamado ponto ideal. Esse ponto ideal e 10 coisas que eu faço, no início eu vou errar 10. Apesar de que não existe erro nem acerto, o que existe é resultado. Erro e acerto tem só em matemática. Na vida tem resultado. Então, quando eu caio para o ponto ideal, no início eu vou acertar ali, eu vou conseguir o resultado desejado, talvez 1 em 10. Aí alguém vai dizer, tá, mas acertar 1 em 10 é ruim. Sei lá, se eu acertasse uma vez na Mega Sena, para mim já estava bom, né? Porque 1 em 10 vezes que eu jogo é bom. Mas o ponto ideal é onde tu precisa persistir. Se mantém ali, vai sentir muita dor. E aí é uma tendência, as pessoas têm uma tendência a fugir da dor e ir em direção ao prazer, mas a dor é o que vai te proporcionar a melhoria. E, consequentemente, eu não acredito que uma oportunidade ela não venha sem estar travestida de um problema. O problema sempre é uma oportunidade. A pandemia agora, por exemplo, é uma oportunidade para a pessoa conseguir progredir. E aí tu persiste no ponto ideal, tu persiste lá. Se tu não tem fibra, se não tem persistência, não tem resiliência, tu volta para a zona de conforto. E aí tu fica estagnado de novo. Então a grande dica é passar um pouco de dor, percebendo que após esse momento de dor, que é o crescimento, porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria a mudança automática e imediata, né? Mas o momento de dor, ele é o suficiente, às vezes, para uma mudança extrema na tua vida, para conseguir o prazer logo ali na frente. Então, para sair da estagnação, precisa pular da zona de conforto para o ponto ideal que tu sofre no momento inicial, mas que depois te dá louros de prazer para tu conseguir tudo que tu quer na tua vida. Wagner, uma perguntinha. Como é que a gente faz, assim, hoje? Que tipo de pergunta, além de quem sou eu? Que tu poderia sugerir, assim, de perguntas que as pessoas poderiam se fazer
para dizer assim, ó, eu tenho que começar por aí. Em que ponto elas poderiam ter um pouco mais de clareza, né? Uma coisa bem matemática, assim, sabe? Não sei se é possível, porque o ser humano é tão complexo que é difícil de trazer uma questão que vá fazer o ser humano calcular, né? Como é que eu vou dizer? Ele ser bem objetivo, porque o ser humano é tão complexo que até para ter o autoconhecimento, né, que tem que focar no ponto no eu, né, no eu, no aqui e agora, para que eu consiga fazer essas 3 perguntas, já é difícil. Imagina ter a resposta para essas 3 perguntas. Aí eu gostaria que tu fosse Vou te dizer, bem. o inconsciente ele não é de enrolação. E eu acredito que existe uma pergunta que a pessoa complica a sua própria vida e tem uma pergunta que a pessoa consegue soluções para a sua vida. Quer ver, por exemplo, se tu está sofrendo por alguma coisa e tu te pergunta assim, por que eu estou sofrendo? Dependendo da situação, o teu inconsciente vai te responder, porque tu é um imbecil, porque tu nasceu para sofrer, porque tu faz tudo errado, porque tu só faz coisas que não te levam ao bom resultado. Ó, a pergunta por quê, ela faz com que tu tenha e produza estados emocionais que não te dão possibilidade de crescimento. O que a gente tem que fazer? Substitui a pergunta por quê pela pergunta como. Quer ver? Ó, em vez de perguntar por que eu estou sofrendo, pergunta como que eu saio dessa? Como que eu me torno alguém mais feliz? Como que eu consigo o meu objetivo? O que o teu inconsciente vai fazer? Faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho. Então, a melhor solução é substituir as perguntas por quê pela pergunta como. Isso é o que vai alavancar a melhoria na vida das pessoas. E o que assim, ó, o que as pessoas podem fazer que possa agregar na vida delas para que elas possam ter uma mudança, que elas pudessem sair do estado de conforto. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo. O que elas podem fazer que possa transformar, dizer assim, ó, eles assistiram essa live hoje e eles já podem ir para a cama hoje dormir e pensar assim, ó, o que eu posso fazer para dar o primeiro passo e amanhã começar a transformar a minha vida? O primeiro passo é decidir. Mas decidir já vou dar a tarefa agora como coach, tá? Antes de dormir, escreve 10 coisas que tu não vai mais tolerar na tua vida a partir de amanhã. E aí, depois que decidir, entra em ação. Porque as pessoas só aprendem realmente quando elas entram em atitude, quando elas entram em ação. Quem decide, mas não age, é porque não decidiu de verdade. É igual aquela metáfora. Tem 2 sapinhos em cima de uma folha no rio, e aí um dos sapinhos decide pular. Pergunto para as pessoas, um deles decidiu, quantos ficam em cima da folhinha? Os 2, porque um apenas decidiu, ele não pulou para o lago. Então assim também é, as pessoas ficam procrastinando e não decidem as coisas. E a mente ela é fotográfica. Então antes de dormir hoje, escreve aí 10 coisas que tu não vai mais tolerar na tua vida. E a partir de amanhã já acorda diferente, já acorda agindo, porque daí isso é uma implementação de que realmente tu decidiu mudar a tua vida. Então, primeira coisa, decide. Segunda coisa, entra em ação. Tem uma questão dos livros que eu leio bastante, né? Que um deles é a Mente Milionária, tem vários outros. Eu sei que tu gosta muito e tu é fã, né? Eu sou fã desse cara aí. Eu sei. Então, nós temos aqui uns mais antigos, que esse cara, o Tony Robbins, também seguiu, então, entre outros, né? Então, estou compartilhando aqui com o pessoal, quem quiser ler, acompanhar Bob Proctor também, que fala sobre a questão, quando falou em decisão, ele fala muito sobre a questão de decisão. Então, qual é a historinha que tu está contando para tua... Qual é a historinha que tu está contando para ti? Né? Qual é a justificativa que tu está dando para ti para não mudar?
Estou culpando meu pai, estou culpando a minha mãe, estou culpando meus irmãos, meu marido, minha esposa, meus filhos, para que eu não tenha essa mudança. Né? Qual é o medo? O que está te segurando? Qual é o medo que está te travando? Né? Vamos trabalhar esses medos. O que tanto te trava? Segundo algum, agora são tantos teóricos que, segundo os teóricos, a gente do primeiro ano até os 14 anos, ou melhor ainda, do primeiro ao 7, tem coisas que a gente ouve e que vai guardando, o consciente passa para o inconsciente. E a gente começa a criar determinados medos, né? Determinados princípios da família, como, por exemplo, a questão de dinheiro, né? Ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, o dinheiro não dá em árvore. E aí tu já começa a entrar no estágio de vitimismo. E aí tu já começa a parar no tempo e pensar assim, ó, se dinheiro é tão ruim, eu tenho que trabalhar muito para alcançar, né? Eu tenho que sofrer, né? A palavra sofrer, batalhar, eu uso muito essa palavra batalhar, sofrer. Na minha infância eu fui criada escutando o batalhar, o sofrer para ter o dinheiro. Então, o que os nossos ancestrais, ninguém tem culpa de nada, foi assim que eles aprenderam também, que eu tenho que sofrer para ter o meu propósito, que eu tenho que sofrer para ter o dinheiro, que eu tenho que batalhar para mudar a minha vida, e que nada disso é real, que nada disso é verdade, e que nós só temos que tirar uma coisa da nossa vida, o medo. Não é aquele medo que eu digo assim, ó, que eu vou chegar no 20º andar, vou chegar lá na beirada sem paraquedas e vou me atirar. Não, não é esse medo que eu estou falando. Eu estou falando de determinados medos, o medo de sair do estado de conforto, né? O medo da mudança. Eu fui criada na família, a minha mãe dizendo, as pessoas dizendo, tu tem que fazer concurso público, é a tua garantia. Olha, se tu não fizer concurso público, tá ralado, tu tem que ter um concurso público para ter garantia. Não é garantia de nada. Nada, nós sabemos o aqui, agora e o hoje. Até me lembro o livro do Poder do Agora, né? Que fala sobre a questão de eu viver o hoje, plantar o hoje, para amanhã eu colher melhor, né? Colher os frutos. Então, mas para que eu possa plantar hoje, eu não posso perder, tem que perder o medo. E como que eu faço isso? Como que eu vou tirar esse medo da minha vida? É indo lá do 1 aos 7 anos, e o que foi plantado na minha mente? O que eu escutei dos meus pais? Do 7 aos 14, o que eu escutei, né, no meu meio social, no meu grupo social? O que colocaram de medo em mim? Da minha capacidade, da questão de achar que eu sou inferior ao outro, né, da questão de que eu não tenho capacidade só o outro, é a questão que nem chegar aqui e conversar sobre esse tema. Eu não tenho capacidade, eu já li mais de 300 livros e eu acho que eu nunca... Todos os dias eu leio mais um pouco, eu estudo mais um pouco e acho que eu nunca estou 100%, e acredito que é bom que a gente não está, né? Porque a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre aprendendo. E, e aí fico com medo de chegar aqui e expor as minhas ideias, né? De ter uma ideia criativa, achar que é criativa, botar em prática, dar errado, o medo do erro, o medo do outro me apontar, dizer, deu errado, bem feito, ou rir. Não, eu tenho que meter a cara, eu tenho que seguir à frente, né? E não ter o medo, né? Tomar a decisão. Por que é difícil das pessoas tomarem a decisão? É o medo. É aquele medo impregnado de que se eu for para frente, se eu fizer diferente e der errado, vão me culpar. É o pai, é a mãe, é os filhos, é o esposo, é a esposa. Então é aquele medo de ser... Só que na realidade a questão da culpa não é o outro, é eu que estou me culpando. O que eu estou fazendo comigo? Então, a dificuldade das pessoas tomarem a decisão é o medo. Então, daí eu queria que tu comentasse alguma coisa, Wagner, sobre a questão de como eliminar esse medo. Não sei se tu quer dessa contribuição. Olha, são 6 tipos de medos que assolam a sociedade e o mundo, e que quem tem medo aqui, tenho certeza que vai incluir o seu medo num desses 6.
E eu vou falar sobre um específico, que é o medo da crítica, como que a gente faz para lidar com a crítica, tá? Um dos medos que assolam a sociedade e o ser humano é o medo da morte. As pessoas têm medo da morte, as pessoas têm medo de doença, a doença é um medo também que assola as pessoas têm medo de pobreza, têm medo de perder um amor, têm medo de velhice, de ficarem velhas, e medo de crítica. Eu vou dar uma dica como que se lida com medo de crítica. Primeiro, os outros medos, a primeira pergunta que a gente se faz é: o que eu faço se o pior acontecer? Pensa em 3 alternativas para que, se algum desses medos, a pior coisa que pode acontecer, pensa em 3 coisas que tu pode fazer depois disso vir a acontecer. E que, normalmente, há uma tendência que 90% das coisas que tu tem medo não acontece. Mas eu quero dar uma dica sobre a crítica. A crítica é assim: normalmente tu não dorme à noite pensando nas críticas que tu recebe, ou que tu vai fazer alguma coisa e vai ser criticado. O que tu tem que fazer com uma crítica? Vai pela estratégia de Sócrates. Perguntas. Quer ver, por exemplo? Tu tá fazendo uma apresentação, ou tu tá fazendo alguma coisa e alguém vai lá e te critica e diz assim: ó, eu não gostei do que tu fez. O que tu faz para essa pessoa? Tu pergunta para ela: tá bom, mas como tu gostaria de ver eu fazendo? Não tenho a mínima ideia. Tá bom. Mas como que tu faria, então? Também não tenho a mínima ideia. Quando alguém não sabe te dizer como gostaria de ver o que tu está fazendo, ou se a pessoa não sabe te dizer como fazer, ela te habilita a dizer para ela assim, ó, então vai te catar com a tua crítica. Porque se tu não sabe como que tu quer que eu faça, se tu não sabe fazer de uma forma diferente, vai te catar com a tua crítica, porque ela é infundada, ela não tem estrutura. E aí a gente não precisa dormir com essa crítica na nossa cabeça. Mas, quando alguém te critica e tu pergunta assim, tá bom, como tu gostaria de ver a apresentação? E a pessoa diz assim, eu gostaria que tu botasse uns slides, que tu colocasse uma música, que tu tivesse vestido diferente. Ah, entendi. Então eu vou absorver a tua crítica e vou pensar para ver se eu quero mudar. Ou se a pessoa diz assim, não, eu faria diferente. Eu faria assim, assim e assado. Boa. Vou pensar se eu vou absorver essa crítica para mim. Mas a escolha é minha. Então, quando a gente tem medo de crítica, principalmente de crítica, é porque a gente fica, às vezes, aceitando críticas sem estrutura, de quem realmente não tem possibilidade de nos criticar. Critica porque quer depreciar o nosso trabalho. E aí tem uma coisa importante também de se dizer. Às vezes, a crítica vem do invejoso. E o que é inveja? Eu gosto dessa teoria porque muita gente não sabe o que é ter inveja. Inveja é assim, não é aquela pessoa que diz assim, pô, eu quero ter o carro que tu tem, eu quero ter a casa que tu tem, eu quero ter o conhecimento que tu tem. As pessoas que querem ter o que a gente tem não são invejosas. Os invejosos são aqueles que dizem assim, ó, pô, para que tu quer ter um carro desse? O que tu quer com um carro desse? O que tu quer com uma casa dessa? O que tu quer estudando tanto? Esse é o invejoso. O invejoso é aquele que não quer que tu tenha aquilo que tu já tem. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado se não estamos sendo criticados por pessoas que são invejosas. Esse é meu ponto de vista e a melhor estratégia para lidar com a crítica. A questão da inveja que tu falaste, Wagner, me lembrou assim o seguinte: ao invés de tu criticar alguém porque a pessoa comprou tá construindo uma casa maravilhosa, comprou, sei lá, uma Ferrari, em vez de tu descobrir, né, se aproximar dessa pessoa, eu falo sempre para os meus alunos a questão das mesas, né, que eu aprendi muito com a questão das mesas, então dos teóricos que eu estudo, né, os cursos que eu faço, eles falam a mesma coisa. Ao invés de tu criticares, né, a pessoa, porque se tu tá criticando é porque realmente tu quer algo igual, porque senão passaria desapercebido por ti. Tu nem colocaria sentido. Então, se tu colocaste sentido, observou essa pessoa e teve essa inveja, né, mas uma inveja a ponto de criticar, significa que tu quer, na realidade, é um espelho. Aquela pessoa é espelho daquilo que tu quer, certo? Então, o que na realidade tem que fazer?
ao invés de criticar, é se aproximar dessa pessoa e saber qual é a trajetória que ela percorreu para que ela chegasse naquele âmbito, chegasse naquele lugar. Então, Jerônimo Tel, Érico Rocha, Tiago Fonseca, vários outros aí que eu assisto vídeo, Trombeta, N, né? Falam sobre a questão das mesas, né? Digamos, eu estou numa mesa, certo? Com alguns amigos, com 5 pessoas. Aí tem logo ali uma outra mesa com mais 5 ou mais 10, mas é aquelas pessoas que eu estou olhando, que eu estou criticando. Eu estou nessa mesa, conversando com essas pessoas, olhando para outra mesa e criticando elas. Ao invés de eu ficar criticando aqui com essas pessoas, eu tenho que tentar ir lá para outra mesa e descobrir como é que os caras fazem para estar naquele patamar que eu gostaria, ou seja, um nível superior, ou seja, viajar pelo mundo, aquilo que eu gostaria de fazer. Então, eu vou lá para aquela mesa. Então, se eu estou nessa mesa, eu sou a média das 5 pessoas que eu ando, né? As 5 pessoas que eu convivo, de 5 para mais, certo? Mas é aquela média, aquelas pessoas que eu convivo mais. Então, eu tiro uma média de 5. Se aquelas pessoas não estão me acrescentando, estão só me afundando, estão só criticando os outros, estão só falando coisas negativas, estão só me colocando para baixo, não tem um assunto, só se lamentam, só falam mal do outro, ou só criticam alguém que está progredindo na vida, ou sei lá, ou só abre a boca para se vitimizar, ela tem que aprender a mudar de mesa e aprender com aquelas pessoas. Não quer dizer que ela vá abandonar as pessoas que ela está convivendo, mas sim ela vai lá naquela mesa, vai aprender e vai convidar as pessoas para formar uma outra mesa. E o que acontece a maior parte da vida da gente é assim, ó, se tu te deres conta, quantas pessoas já passaram pela tua vida que hoje tu não tem mais contato, eu falo lá desde a tua infância, porque foram pessoas que, em determinada época da tua vida, elas estavam na mesa contigo. Só que tu precisava evoluir e tu quis mudar de mesa sem se dar conta. O teu inconsciente fez com que tu mudasse de mesa. Por quê? Porque aquelas pessoas já não estavam mais acrescentando. Na realidade, ou elas estavam te paralisando, né? Ou elas estavam no mesmo patamar, não mudavam, então não tinham mais nada para acrescentar na tua vida, né? Para te evoluir. Então, tu precisou ficar trocando de mesa. E algumas também trocaram e saíram da tua mesa. Não quer dizer que só tu tenha saído, mas as outras pessoas saíram, porque tu não tinha mais o que acrescentar na vida delas para o interesse delas. Né? Então, porque tu tinha objetivos de vida diferentes delas, então por isso que elas saíram. Então, determinadas pessoas ficam na nossa vida enquanto elas estão partilhando dos mesmos conceitos, das mesmas ideias. Então, quando eu estou numa mesa que nada mais está mudando, que a minha vida está acomodada, que eu não consigo enxergar o meu propósito de vida, eu tenho que mudar de mesa. Quem sabe naquela outra mesa eu vou conseguir me enxergar, porque a mudança do meu propósito de vida não está nos outros, está em mim. E às vezes eu preciso mudar de mesa porque eu fico tão focado com a crítica no outro, eu fico tão focado no que o outro está fazendo que eu esqueço que eu existo. E aí se torna mais difícil eu encontrar meu propósito de vida. Se torna mais obscuro a questão da clareza, né? De como ter a clareza para o meu propósito de vida. Então, no momento que eu mudo, eu comecei a observar, ao invés de ficar criticando, se me chamou a atenção, faça a pergunta, por que aquela mesa, aqueles convidados lá daquela mesa estão me chamando a atenção? Por que eu estou criticando eles? Se eu estou criticando, alguma coisa eles estão servindo de espelho para mim, algo em mim, não é neles. Então, quando eu critico o outro, o problema não está no outro, está em mim, porque eles são só um espelho daquilo que eu estou vendo neles, entende? Então, às vezes, a crítica, o que será que está me incomodando? Porque, na realidade, o outro, quando eu estou criticando, eu estou me sentindo incomodado, né? Porque, de fato, o outro
O outro está lá na mesa dele, está fazendo a vida dele. Por que eu estou criticando? O que está errado em mim que eu estou observando e que eu tenho que criticar? Então, eu vou começar a fazer as perguntas. O que está de errado em mim e não no outro? Começando por aí, tá? Outra questão é, se tem algo de errado em mim que o outro está me incomodando, muda essa versão também. O outro não me incomoda. Quem se incomoda com o outro sou eu. Porque no momento que eu olhar para o outro e não sentir nada, ele deixa de me incomodar. Né? Quando eu começo a olhar para o outro e ele faz alguma coisa e que eu olho para ele e vejo que aquilo não tem significado, que não é uma coisa que ele vai me ferir mortalmente, ele não fez nada para mim. Então, quando eu deixo que um determinado tipo de sentimento negativo tome conta do meu consciente, passe para o meu inconsciente, é algo errado que está em mim e não no outro. No outro não tem nada de errado. Né? Então, a não ser que ele esteja me atingindo os meus filhos de uma forma que vá, né, prejudicar, vá causar danos físicos ou morais, né, psicológicos, que sejam diretos, mas se não é isso, é algo em mim. Então, é algo que eu já estou incomodado e que eu tenho que ver, né, fazer as perguntas certas, que nem eu digo, não são as respostas, que aqui essa noite a gente não está para responder nada, a gente está aqui só para fazer as perguntas e na realidade, porque eu também sou coach humanizado, né, que a minha área é um pouco diferente, tu é coach, eu também sou, Wagner, só que a minha área é mais holística, né, é mais numa área que tu trabalha mais com a energia, com a espiritualidade, né, com o ser num outro âmbito. Então, assim, ó, que eu tenho para dizer que eu tenho que começar a olhar para dentro e não olhar para fora. Tudo que no outro me incomoda, tudo que no outro, ou a esposa, cheguei em casa hoje, ela estava louca. Cara, só um pouquinho, né? Que nem às vezes alguns falam. Não, há algo em mim que está incomodando. O que que eu produzi, o que que eu fiz que fez com que o outro tivesse aquela ação, né? Porque às vezes a gente, quando alguém não gosta da gente, é algo que a gente provocou no outro. Ou o primeiro momento, ou eu não percebi, tive alguma atitude que provoquei uma antipatia, né? Que o outro não simpatizou, por qual motivo? O que que eu fiz? Né? Então, quando eu trouxer as questões para mim, eu começar a resolver dizer que eu sou o centro das atitudes do outro, eu começo a ter clareza, a trazer o foco para mim. E quando eu começo a focar em algumas coisas, começo a fazer determinadas limpezas internas, eu começo a tirar o lixo. E quando eu tiro o lixo, o que, que acontece? As coisas começam a aparecer. Né? Se eu tiver, por exemplo, amontoado de lixo num canto, certo? E lá naquele canto tinha um vaso bonito, e eu tiro o lixo de lá, o que, que vai aparecer? Aquele vaso bonito. Então eu tenho que começar a limpar os lixos internos para depois eu começar a ter mais clareza e encontrar o propósito. Enquanto isso, eu não vou encontrar nunca o meu propósito. Então, começa a fazer aquela varredura, né? Começar a limpar tudo, começar a abrir os horizontes, que daí eu vou começar a ter a tal clareza. Não sei se tu queres comentar alguma coisa, Wagner. Não, eu quero comentar, tem uma moça, não sei se ela está aqui ainda, a Clau Melo 12, não sei se ela está ali ainda, ela disse assim, mais um ano terminando e eu não realizei nada que gostaria. Minha pergunta para ela é o seguinte, não realizou nada mesmo? Será que nada? Absolutamente nada? E outra coisa talvez seja importante dela fazer uma análise, assim. Às vezes a gente acha que não realiza tudo que a gente quer porque a gente não sabe o que quer primeiro. A gente quer tudo ao mesmo tempo. Eu quero mudar a minha vida 100% a partir de amanhã. Eu quero que a minha empresa ela venda 3 vezes mais a partir do mês que vem. Vamos partir do princípio de uma empresa. Se uma empresa vender 3 vezes mais a partir do mês que vem, se ela não melhorar a estrutura dela, ela quebra.
mesmo faturando 3 vezes mais. E se eu quero muitas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. E talvez esse seja um grande ponto, tá, fundamental aí que as pessoas não se dão por conta. A melhor meta é a meta de longo prazo. A realização em si vem mesmo quando a gente determina alguma coisa a longo prazo. Tudo que é a curto prazo, que é desejo de curto prazo, acaba produzindo problemas de longo prazo. E eu fico vendo, às vezes, as pessoas dizerem assim, eu quero emagrecer 30 quilos até o mês que vem. Tá, mas para quê? Qual que é o motivo? Por que quer emagrecer 30 quilos a partir do mês que vem? Eu preciso dobrar o meu faturamento. Tá, mas qual o motivo? O que tu quer dobrando o teu faturamento? Eu preciso ser alguém extremamente pacífica. Totalmente pacífico. Tá, mas o que tu quer sendo pacífico? Extremamente pacífico. Então, às vezes as pessoas, eu vou te dizer assim, as pessoas sabem o que devem fazer, mas não fazem porque elas não sabem o que querem. Eu tenho certeza absoluta que essa menina que colocou ali, que não conseguiu nada e está terminando o ano, duvido que ela não tenha conseguido alguma coisa que ela desejava. Só que está faltando clareza, está faltando definir especificamente. Essa é uma palavra hipnótica que faz todo sentido. O que tu quer especificamente para a tua vida? Mas especificamente mesmo, assim, não é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro é quanto? Quanto que tu quer de dinheiro? Eu quero emagrecer, tá? Mas quer emagrecer quantos quilos? Em quanto tempo? Até quando? Sabe? Porque às vezes é melhor manter algo de bom que já tem, ao invés de tentar uma mudança de melhora radical. Percebe? E essa clareza é característica fundamental de quem não tem propósito. Então, se quem está com dúvida do que é ter propósito, é definir o que te faz bem. Só que, assim, pequenas mudanças a longo prazo, não grandes mudanças a curto prazo. Isso é fundamental na vida das pessoas. Wagner, e me lembra também a questão, assim, ó, para a questão da definição na vida das pessoas, né? Que nem a moça falou ali, me lembra a questão que também me falaste aqui sobre dinheiro. Mas tu quer dinheiro para quê? Às vezes a pessoa pergunta, o que tu quer? Se chegasse um gênio agora e dissesse para ti, tu tem direito a um pedido, o que tu pediria? A maioria das pessoas diz, né, que foi feita já uma enquete, dinheiro, certo? Mas para que tu queres dinheiro? Eu quero dinheiro para ter liberdade, né? Que daí eu ajudo todo mundo da minha família, eu não preciso mais trabalhar e vou viajar ao mundo. Então, o que tu queres realmente não é o dinheiro, tu quer a liberdade, né? Então, o dinheiro, na realidade, é um meio para chegar ao teu propósito. E não, na realidade, é o dinheiro o teu propósito. Então, quando as pessoas, parece que não é bem claro isso, mas começa a pensar para que tu quer muito dinheiro? Mas o que é o muito para ti? Às vezes o muito para ti, Wagner, não é o muito para mim ou vice-versa, né? Então, para que tu vai fazer com dinheiro? Então, até eu vou dar uma sugestão, Wagner, que assim, ó, eu tenho o meu caderno da gratidão, né? Só que ali eu já gastei vários cadernos aqui, ó. Então tem o caderno da gratidão. Eu anoto ali uma dica pro pessoal. Começa a anotar por tudo que tu é grato, que nem a menina ali que disse que não fez nada, o ano passou ela não fez nada. Então começa a anotar, começando por aí, tudo que tu é grato durante o dia, né? No final, por exemplo, agora vocês vão sair da live e vão anotar 10 coisas, no mínimo, por que eu fui grato no dia de hoje, certo? Quando começares a fazer isso, tu vai ver quantas coisas tu progrediu no dia de hoje. Só que o que realmente não fiz nada? Não fez nada o quê? Não ganhou muito dinheiro esse ano? Não aprendeu? Não leu um livro? Não está assistindo a live aqui que talvez, né, dê um insight, né? Pode ser o começo, né?
Ah, a Graciele está dizendo aqui, ó, patinho da gratidão. Está falando porque realmente, para não dizer que é só falar, Wagner, eu vou mostrar aqui, ó. Eu já enchi um, estou fazendo de novo, ó, patinho da gratidão. Começo a colocar aqui Então, todos os dias. Às vezes eu esqueço, não pode, tá? É uma coisa errada que se faz é esquecer, mas a gente coloca todos os dias pelo que eu sou grato. Pela minha saúde, por estar aqui hoje com vocês, pela minha família com saúde, né? Por eu poder tomar. Até quando eu sento na mesa, gente, eu tenho uma mestra, que nem eu digo, né? Porque eu fiz vários cursos com ela também, e eu escrevi também, tem um artigo no Lume da URGS, que fala sobre a questão das energias, né? Com a questão do que tu faz com a tua energia, o que tu diz é muito poderoso. Então, quando eu estou agradecendo, eu estou dizendo para o universo que eu quero mais daquilo. Se eu estou agradecendo que a minha família está com saúde, eu estou dizendo para o universo, né, para a energia suprema, que eu quero mais saúde para minha família. Então, eu quero mais. Agora, quando eu começo a reclamar, quando eu começo a dizer que está tudo ruim na minha vida, a palavra tem poder e não é a frase clichê. Realmente, a palavra tem poder. E eu estou dizendo para mim todos os dias que se a minha vida está ruim, eu começo a colocar do meu consciente, começo levar para o meu inconsciente. E a minha vida cada vez mais vai ficar ruim. Porque eu começo a acreditar que realmente a minha vida está ruim. Aí amanhã de manhã eu não consigo levantar. Não sei se tu, Wagner, e o pessoal aí, se já aconteceu com vocês assim, ó, a mesma situação, tá? Eu tô tomando um café com pão e margarina só. Aí tem o dia que eu chego, olho pro café e o pão com margarina, digo, que café maravilhoso. No outro dia, café, pão e margarina. Que droga, só tem pão e margarina. Então, é o mesmo café, o mesmo tipo de pão com margarina, mas é o modo como eu olho para aquilo. Então, é o modo como eu olho para a minha vida, se ela vai estar bom ou ruim. É mesmo, Raquel, lei da atração. É que eu nem falo a questão da lei da atração, porque as pessoas começam a achar, ah, lá vem ela com um papo de lei da atração. Só que assim, ó, tem muitas coisas que têm acontecido na minha vida quando eu comecei a botar o meu olho de observador sobre o que acontece com o meu pensamento durante o dia. Quando tu começa a observar o teu pensamento, o que tu tá pensando sobre as coisas, a energia que tu tá canalizando, não sei aqueles filmes dos Marvel, que tu começa, né, como se tu pegasse e começasse a fazer uma bola de energia e soltasse, certo? Então, tudo aquilo que tu tá canalizando, que tu tá vibrando, tu começa a soltar. Deixa eu só olhar aqui. É, Cris. Tem teu potinho também? Exatamente, o potinho serve para isso, para a gente abrir ali e ver quantas coisas a gente reclama. Todos os dias a gente reclama de alguma coisa, e se a gente olha o potinho, até a minha filha Graciele estava fazendo esse dia o potinho dela, e ela disse, mãe, imagina, eu não sabia que eu tinha tanta coisa para agradecer quando eu fui fazer, comecei a ficar cansado de tanto que eu escrevi. Eu tinha mais a agradecer do que para reclamar, e a gente acha que tem mais coisas ruins na vida da gente do que coisas boas. E aí é esse lixo que a gente começa a colocar, e é esse pensamento que a gente começa a focar e perde espaço para ter a clareza no propósito de vida. Tu começa a encher com lixos. Então, quando tu começa a fazer o potinho da gratidão, ou tu começa a escrever, né, no teu caderno, os teus sonhos, né, no caderno da gratidão, ser grato, ou os teus sonhos, etc., tu começa a ter uma visão diferente de mundo. E aí tu começa a te levantar com mais ânimo, tu começa a te levantar da manhã dizendo que legal, ou à noite, se hoje for ruim, amanhã vai ser legal. Mas o que aconteceu? Teve coisas ruins, mas vamos parar para pensar, vamos colocar aqui no potinho da gratidão as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, as coisas ruins, eu vou anotar também. O que eu achei que aconteceu de ruim?
Aí as boas eu coloco no potinho ali e as ruins eu digo, o que que eu posso fazer para mudar as ruins? Por que que deu errado daquela forma? O que que eu fiz ou o que que eu deixei de fazer? Mas sem se cobrar, o que que as pessoas fazem? Elas se cobram tanto que acabam se sufocando. Eu acho que a nossa live está quase no fim, né, Wagner? Eu queria Uhum. ver se tu deixar um outro dia, a gente pode marcar aí, porque esse assunto ele é muito extenso, até para a gente dar outras ideias para o pessoal